E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Ítalo e essa é mais uma videoaula da nossa disciplina Sistemas Pneumáticos. Nessa videoaula eu quero apresentar para vocês o método sequencial passo a passo. Se você ainda não assistiu a videoaula sobre método sequencial, é bom que você retorne para que não fique tão perdido aqui quando eu for falando. Eu já expliquei como que a gente utiliza esse método, como que funciona, e aqui eu vou apresentar um estudo de caso. Nessa videoaula, antes de darmos início ao nosso estudo de caso, eu quero mostrar aqui no FluidSim como que acontece a mudança de pressão para os nossos grupos de linha, beleza? Então, eu montei aqui um exemplo em que eu teria 4 grupos de linha, representando essas 4 linhas de pressão, e a montagem que significa isso. Eu vou dar o início do nosso circuito, e você observa que, mesmo quando eu inicio o meu circuito pneumático, eu não tenho pressão em nenhum dos grupos. Mesmo que eu acione esse botão aqui, ó, que representaria a pressão no nosso primeiro grupo de linha, ela não é capaz de enviar pressão para a nossa linha pneumática aqui. No circuito passo a passo, é extremamente importante que a gente observe se nós adicionamos esse botão de Start aqui no final do nosso circuito. A função dele é garantir que eu tenha pressão na última linha. A montagem dele está associada a uma válvula alternadora, ligada também na válvula de simultaneidade, que vai garantir esse processo. Depois que eu acionar esse botão de Start, que eu coloquei aqui no final, eu tenho pressão na última linha e a mudança pode acontecer naturalmente, como nós já vimos. Acionando esse botão, eu saio da última para a primeira linha, acionando esse da primeira para a segunda, da segunda para a terceira e da terceira para a quarta. Quando eu finalizo meu circuito pneumático, você observa que a última linha continua com pressão pneumática. Então, se meu circuito for regenerativo, eu não preciso mais acionar o botão de Start novamente. Eu posso continuar da última para a primeira e assim sucessivamente, quantas vezes forem necessárias. Eu só vou precisar apertar o meu botão de Start quando eu não tiver pressão em nenhuma das linhas pneumáticas. Existem algumas técnicas que favorecem a utilização desse botão de Start aqui no nosso circuito pneumático. Por isso que na videoaula de métodos sequenciais, eu falei que nós podemos utilizar a quantidade de elementos de mudança de linha igual à quantidade de elementos de memória. Para o estudo de caso que eu quero apresentar hoje, nós não vamos utilizar essa metodologia e nós vamos nos basear que eu vou utilizar sempre um elemento de Start, um elemento de acionamento e os demais elementos como mudança de linha. Beleza? Então, voltando ao nosso estudo de caso, nós já vimos como que ele funciona lá no método cascata. Eu vou passar mais rápido aqui porque você pode conferir no vídeo anterior, mas a gente observa que eu tenho 3 grupos de linha para uma sequência de ativação A+, A-, B+, B-, onde eu vou utilizar 3 elementos de memória, 2 elementos de mudança de linha, um elemento de acionamento e também um elemento de Start. Em outras palavras, nós já vimos que eu vou utilizar os elementos 1.2, 1.3, 2.2 e 2.3, sendo eles 2 elementos de mudança de linha, 1.3 e 2.3, porque eles mudam do grupo 1 para o grupo 2 e do grupo 2 para o grupo 3, um elemento de acionamento, que vai ser o meu botão 1.2, e 2 elementos de sinal, sendo eles o rolete 2.2 e também o botão de Start que nós vamos acrescentar, porque se trata do método passo a passo. Os atuadores 1.0 e 2.0 para o grupo, os 3 grupos e 3 elementos de memória, como nós já vimos. Partindo então para a montagem, a gente sabe que para cada grupo eu vou ter uma linha, no caso aqui são 3. Eu posso adicionar os meus elementos de memória e os elementos de mudança de linha, como a gente observa aqui. Os elementos de memória representados pelas válvulas 3 duas vias acoplados às minhas válvulas de simultaneidade. E os elementos de mudança de linha, 1.2, 1.3 e 2.3. Não esquecer de acrescentar o meu botão de Start acoplado à minha válvula alternadora. Então, eu encerro aqui a parte de baixo do meu circuito e posso partir para a parte de cima, começando pelos atuadores pneumáticos, 1.0 e 2.0, junto dos seus elementos de comando, 1.1 e 2.1, com o posicionamento das réguas. Quando eu acionar o botão 1.2, lógico, depois que eu acionar o botão de Start, eu vou ter pressão da linha 4 para a linha 1. Então é a linha 1 quem vai fazer o acionamento do meu elemento 1.0.
Quando o atuador 1.0 avançar, ele deve tocar no rolete 1.3. O rolete 1.3 é responsável por fazer a mudança da linha 1 para a linha 2. Quando essa mudança acontecer, significa que eu tenho o retorno do meu atuador 1.0. O atuador 1.0 retorna, tocando no rolete 2.2. O rolete 2.2 ele não faz mudança de grupo de pressão, mas ele pertence ao grupo 2. Então, ele está alimentado na segunda linha, faz o acionamento do atuador 2.0. Quando o atuador 2.0 avançar, ele toca no rolete 2.3. Esse rolete 2.3 faz a mudança da linha 2 para a linha 3, e a linha 3 quem faz o retorno desse atuador. Quando ele retornar, eu encerro meu circuito pneumático, considerando aqui que eu não estou trabalhando com um circuito regenerativo. Vamos observar como que isso funciona lá no meu FluidSim, em que eu tenho esse mesmo circuito que eu já deixei aqui montado para vocês, e eu vou dar início. Quando eu der início no meu circuito, a gente observa que eu não tenho linha em nenhum grupo pneumático aqui, porque eu ainda não acionei o botão de Start. Ao acionar esse botão, eu garanto pressão pneumática aqui na última linha, no último grupo, em que os atuadores estão todos recuados. E se eu apertar o botão 1.2, o meu atuador 1.0 ele vai avançar. Ele avança até chegar no rolete 1.3. O rolete 1.3 está aqui embaixo, que é responsável por fazer a mudança da linha 1 para a linha 2, como você vai observar. Então, quando a linha 2 for pressurizada, ela vai fazer o retorno do atuador 1.0. Quando o atuador 1.0 chegar no início do seu curso, deve tocar o rolete 2.2. O rolete 2.2 faz o acionamento do atuador 2.0. Ao tocar o rolete 2.3, ocorre a mudança da linha 2 para a linha 3. Então é esse rolete que vai fazer essa mudança. A linha 3 está ligada direto no meu elemento de comando 2.1, que vai garantir que o meu atuador 2.0 retorne à sua posição inicial. Retornando à posição inicial, eu finalizo meu ciclo. Se eu quiser recomeçar esse ciclo, quando eu observo que existe pressão na última linha, eu não preciso mais acionar o botão de Start. Eu posso simplesmente apertar o botão 1.2 e o meu circuito vai acontecer naturalmente. A mais, A menos, B mais e B menos. É preciso observar alguns cuidados que nós temos que tomar. Por exemplo, uma das situações que poderia acontecer é se eu substituísse o botão 1.2 por um rolete 1.2. Ao fazer isso, eu poderia simplesmente adicionar a posição desse rolete na régua, e o que aconteceria? Eu daria início ao meu circuito pneumático utilizando o método passo a passo. Ele não funcionaria até eu apertar o botão de Start. Apertando o botão de Start, meu circuito funciona, A mais, A menos, B mais, B menos, mas você observa que eu não tenho uma condição de parada. Se eu apertar o botão de Start, meu circuito ele não para, ele continua funcionando indefinidamente. Então, isso é bastante importante para que você observe que o objetivo do nosso botão de Start não é dar início ao nosso circuito pneumático, mas sim garantir que eu tenha pressão pneumática no último grupo de pressão aqui em que a gente está utilizando. Então, a forma correta, para o nosso caso, é sim adotar o botão 1.2. Beleza? Essa foi a nossa videoaula sobre o método passo a passo. Eu espero que tenha ficado bastante claro para você. Desejo bons estudos e até os próximos vídeos. Até mais!